Boa noite a todos. Estão dando continuidade aos nossos estudos da noite. O Evangelho de Jesus, explicado por Emmanuel, livro Pão Nosso. E o título da lição é A Marcha. Jesus, falando, anotação de Lucas, capítulo 13, versículo 33, e nos diz: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Então, no Evangelho, nos traz, nesse capítulo, a informação de que Jesus estava junto aos irmãos e falava sobre o reino de Deus, também realizava as curas, curando as enfermidades. E quando então alguns fariseus, israelitas, disseram a ele que eles saíssem daquele lugar porque Herodes queria matá-lo. E ele então manda dizer que importava ele seguir. Primeiro ele diz que ele dissesse a ele que ele curava os cegos, as pessoas cegas, as pessoas enfermas estavam sendo curadas, e que importava ele caminhar, porque daí a 3 dias ele seria entregue, como a gente viu, aos soldados, e então iria para a crucificação. E ele dizia, então importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, porque depois desses dias tudo estaria consumado. E importava também que um profeta não fosse morto fora de Jerusalém. E foi o que aconteceu, Jesus fora morto em Jerusalém. E Emmanuel, então, explana esse pequeno texto do Evangelho para nós, nos informando que, diz Emmanuel, importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Então, nós sempre caminhamos aqui na Terra em busca, na maioria das vezes, do material, das aquisições materiais. E para essa aquisição material, nós não poupamos esforços. Nós trabalhamos, doamos o nosso suor para adquirir os bens materiais. Mas Jesus veio ensinar que é necessário conquistarmos os bens espirituais. E ele fizera isso até o último momento no corpo físico. Não poupou esforços, não teve medo, mas realizou a tarefa, enfrentou dores, dificuldades, também como nós enfrentamos muitas dores e dificuldades na aquisição material. Quem não passa por dificuldades em todos os campos, seja para a conquista do pão de cada dia ou para aquisições outras, apenas pelo nosso prazer de adquirir algo, o nosso sonho realizado. E Emmanuel, ele fala em uma lição a respeito dessas aquisições, ele diz que diante dos obstáculos que surgem no nosso dia a dia, no nosso caminho, ele diz que não podemos fixar somente o negativo das coisas, mas o lado bom, o lado das lições preciosas e educativas que nos traz. E nós, muitas vezes, mesmo nas aquisições materiais, nós levamos tudo pelo o negativo. Ou seja, nós temos ainda dentro de nós ainda o lado não positivo, mas mais o lado negativo. E Jesus, então,
viera nos ensinar há 2000 anos a importância das aquisições espirituais. Porque quando nós vemos o lado bom, mesmo nas coisas difíceis, mesmo nos momentos de turbulência, nós vamos aprendendo a adquirir valores novos, a conquistar valores dentro de nós. Vamos aprendendo a ver na dificuldade uma lição preciosa, mesmo que não aconteça da maneira que nós desejaríamos que fosse acontecido. Isso no campo material. Agora imaginemos, transformemos isso para o lado espiritual. A conquista, como disse Jesus, que o ladrão não rouba, a traça não rói, a ferrugem não consome, que são os bens, os dons levados ao bem, que temos imensos dons, vários dons, mas ainda camuflado dentro de nós. Temos medo da crítica, temos medo de tudo, né? A língua maligna dos outros, nós dizemos, o outro tem uma língua ferina, só vê o lado não bom das coisas. E aí nós paralisamos a nossa marcha. E diz ainda Emmanuel dizendo, traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, né? Porque ele estava ali numa tarefa de ensinamentos a todos nós, nos ensinando como deveríamos nos comportar diante das tribulações, diante das dificuldades, na nossa trajetória aqui num corpo físico. E ele então iria passar esses 3 dias realizando todo o bem, sabendo ele que ele ia ser entregue aos soldados, né? Ia ser entregue para o sacrifício. E então ele traçando essa programação, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém dos nossos testemunhos redentores. Então, todos nós temos testemunhos, todos nós estamos numa trajetória imensa, que a todo instante somos provados no nosso aprendizado aqui na Terra. Da mesma forma que na escola, né, 1º ano, 2º ano, 3º ano, até cursar uma faculdade, nós passamos por testes para testemunhar que nós aprendemos as lições, que não as copiamos só no papel, mas que as temos gravadas dentro de nós. Vimos ainda há pouco o imenso conhecimento do nosso irmão aqui discorrendo sobre a matéria. Conhecimento adquirido através do estudo. Então, é preciso estudar para gravar dentro de nós as lições. E assim também no nosso campo espiritual. Precisamos realizar dentro de nós as mudanças necessárias, vencer o mal que está dentro de nós, para caminharmos como Jesus, transpondo então as nossas atividades físicas e também espirituais a caminho do porvir, do amanhã. Porque ao sairmos do corpo físico, nós vamos levar conosco todo o conhecimento, toda a bagagem de conhecimentos, de bem que fizermos, ou de bem que deixamos de fazer, ou mal que fizemos a alguém. Essa bagagem é nossa. Então, para chegarmos como Jesus, como ele viera nos ensinar, temos que também nos esforçarmos, aplicar em nós esses ensinamentos, nessa experiência constante que temos, nessa existência. Já tivemos várias outras. E trazemos das várias outras ainda resquícios, dificuldades a serem corrigidas. E continua dizendo Emmanuel, é imprescindível, todavia, esclarecer a aquisição, aliás, a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Então, é preciso que nós conheçamos o que precisamos fazer, qual é a nossa tarefa aqui na Terra para adquirirmos esses bens eternos, como devemos nos comportar diante uns dos outros para essa aquisição. E Emmanuel diz, acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo,
conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Então, ele está dizendo aqui que muitos de nós acreditam que caminhar é ser alguém com destaque perante a sociedade na qual vivemos, é alguém que é super conhecido, né, que tenha um poder muito grande, aquisitivo, financeiro, e trazendo aí as mais variadas expressões nesse campo financeiro, junto a esse círculo pessoal ao qual a pessoa convive. Mas, diz Emmanuel, entretanto, não é isso. Caminhar não é isso, diz ele. Nesse particular, os chamados homens de rotina talvez detenham mais probabilidades a seu favor. Então, nesse campo, esses com essas evidências têm mais chance, né, do que outros, né, dessas evidências. Diz ele, a personalidade dominante em situações efêmeras, tem a marcha insada de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação de queda. Então, essas personalidades que têm um poder aquisitivo muito grande, né, em situações temporárias, rápidas, têm as difíceis ou mais difícil, né, chance dessa marcha cheia de perigos, diz Emmanuel, de responsabilidades mais complexas, mais difíceis e que trazem cruéis ameaças, ou seja, passam por diversas dificuldades muito maiores. Então a gente observa que quem tem um poder aquisitivo muito grande, ele tem maior responsabilidade diante daqueles que o cercam e diante da sua própria vida. Então, como estamos conduzindo esse ganho que temos? Como estamos conduzindo essa facilidade que temos de amelhar riquezas? Como estamos distribuindo tudo isso? Estamos vivenciando só do lado material ou estamos também ganhando aquisições espirituais? Como está o nosso comportamento? E isso não é só para quem tem dinheiro, mas para nós que nada temos, muitas vezes, apenas o pão de cada dia. Mas como estamos nos comportando diante também dessa situação? Como estamos vivenciando junto à nossa família, junto daqueles para quem nós trabalhamos? Como estamos ofertando o nosso trabalho? Será que estamos em oração constante a Deus, o nosso Pai? Diz Divaldo Franco, falando sobre prece, ele narra que um senhor caminhava, um homem de oração, e viu um senhor trabalhando e convidou ele para que fosse orar, né? E o senhor respondeu que ele infelizmente não podia, ele não tinha tempo, nem conhecia a oração, porque ele só trabalhava, ele estava arando a terra. E aquele senhor, então, parou alguns minutos e disse, fazes muito bem, porque aquele que ara, ora a Deus. Então, como estamos vivenciando o nosso dia a dia? Né? Como estamos conquistando essas aquisições espirituais? E ele, então, continua dizendo, é preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao Espírito Eterno no terreno das conquistas interiores. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisadas na contemplação de fogos fatos. Ou seja, então, muitas vezes nós acreditamos que estamos nos altos pontos da viagem, ou seja, estamos alcançando um ápice no campo espiritual. Para a sabedoria divina que aguarda e espera de cada um de nós esse alcance, ou seja, essa ascensão espiritual. Mas muitas vezes nós nos encontramos apenas paralisados, como diz ele, né?
Muitas vezes nós acreditamos que estamos caminhando alto, mas estamos paralisados pela fama, pela glória. Às vezes um simples, um simples elogio nos leva a achar que somos alguém, que já estamos alcançando algo que ainda não merecemos. Então precisamos nos conhecer profundamente, analisarmos profundamente a nós mesmos. E nós muitas vezes ficamos analisando os outros, o comportamento do outro, mas e nós? Como estamos caminhando? Diz Emmanuel, que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Então, que nós não nos enganemos nessas estações que estamos. Agora estamos estacionados aqui na Terra. Estamos num corpo físico, tendo oportunidade de trabalho, tendo oportunidade de elevação espiritual, de aprendermos a colocar na prática os ensinamentos de Jesus, já sem aquela falsa ideia de que basta orarmos e tudo está resolvido, basta pedirmos perdão e tudo está resolvido. Não, nós já sabemos que tudo o que fizermos, como disse Jesus, tudo o que fizermos aos outros, fazemos a nós mesmos. E que as nossas dívidas de amor terão que ser reparadas. Então não basta pedir perdão, é preciso reparar a falta. É preciso corrigir o erro. E nós corrigimos no outro. Achamos que Deus é justo, Deus é perfeito, Ele tarda, mas não falta, quando é em direção ao outro. Mas e nós? Também somos devedores do amor uns dos outros. Se estamos passando por dificuldades, por momentos difíceis, porque são eles necessários. São lições educativas que precisamos aprender a colocar na prática as lições apreendidas para o bem. E diz Emmanuel, finalizando, importa trabalhar, conhecer-se e iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Então veja bem, importa trabalhar pelo bem de todos, não só o nosso, que às vezes eu trabalho, mas o outro fica de escanteio. Não é? Se eu posso ajudar o outro, não é tarefa minha, é problema dele. Eu já fiz a minha obrigação no meu trabalho, já cumpri. O outro, se ele não fez, é um problema dele. Se podemos ajudar, auxiliemos. Disse Jesus que tudo que a gente faz para o outro, a gente faz para a gente. Vai chegar um momento que também nós vamos precisar de ajuda de alguém. E como vamos ter essa ajuda se nós não nos propomos ajudar ninguém? Como vamos receber se nós não conseguimos dar nada de nós mesmos? Então, trabalhar, conhecer-se, conhecermos a nós mesmos profundamente. Olharmos para dentro do nosso íntimo, do nosso interior e conhecer quem nós somos. Dos mínimos gestos, nas mínimas palavras. Como diz Santo Agostinho, para ser um homem de bem, ele realizava todo dia essa tarefa. Tudo que ele fazia durante o dia, no final do dia ele colocava em análise, repassava todas as suas atitudes, para ver se em algum momento ele tinha ferido, magoado alguém, e o que precisava ser corrigido. Então, nos conhecer profundamente. E iluminar-se, ou seja, pensamentos somente de amor, pensamentos somente bons. Não deixar que os pensamentos não bons façam morada dentro de nós. Sentimentos bons. Deixar das críticas ferinas, das más conversações. É o que mais gostamos de fazer, criticar, condenar os outros. Numa roda de amigos, vamos falar mal das pessoas que nos cercam. Outras vezes, não, eu não falei mal de ninguém, só da minha família. Mas quem é a nossa família? São os nossos irmãos, que Deus nos confiou por um tempo, para agora aprendermos a amar. Então, ter palavras, pensamentos e atitudes somente no bem. Para, então, fixarmos semelhante lição em nós. Temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhes os corpos, e nela retornaremos a nascer.
a renascer, diz Emmanuel. Então, para fixarmos semelhantes lição em nós, que são essas do trabalho, do conhecimento, da iluminação íntima, né? Nós temos nascido aqui na Terra com essa finalidade. Não estamos aqui só para passar férias. E quantos de nós dizemos, eu vou deixar para a próxima, na próxima reencarnação eu faço. Agora eu quero aproveitar a vida, porque a vida é muito curta e eu tenho que aproveitar, né? E então, vamos renascer novamente, porque Deus nos dá as oportunidades de nos renovarmos, mas com maiores dificuldades do que é agora. Se agora estamos tendo dificuldade, achamos que está difícil, imaginemos sem realizar as tarefas que nos comprometemos antes de aqui reencarnar. As dores, as dificuldades serão muito maiores, né? Porque vamos renascer, com certeza. Agora, como? Não sabemos. E trazemos grafado em nós essas conquistas que fizemos enquanto encarnados. Elas retornam conosco, não se perdem. E aí, então, vamos prestar conta à nossa consciência das nossas atitudes. Então, é necessário, como diz aqui Jesus, caminhar, porém, hoje. Então, é importante hoje aprendermos e colocarmos em prática todo esse aprendizado, né? E amanhã, quando retornarmos, também e no dia seguinte. Porque cada etapa reencarnatória nós vamos tendo novos aprendizados e vamos angariando virtudes. Porque numa só existência nós sabemos, não conseguimos vencer tudo, né? Então é a passos lentos. Da mesma maneira que a árvore leva algum tempo para crescer, florescer e dar frutos, também é o nosso aprendizado. Então, muitas vezes, nessa existência, nós não vamos dar conta de cumprir com os nossos deveres todos. Mas já vamos ter superado alguns. Já vamos angariando novas oportunidades de trabalho. Já vamos diminuindo as nossas dívidas de amor. E vamos, então, implementando ou conquistando dentro de nós virtudes que nos tornará, numa nova existência, a nossa caminhada mais fácil, que poderá já começar desde agora. Se olharmos para as dificuldades com carinho, vendo nelas lições educativas, diz Emmanuel, nós vamos suavizando as nossas dores e vamos angariando dentro de nós as virtudes, vamos conquistando-as. Já não vamos mais ficamos magoados, entristecidos por algo que não conseguimos realizar, mas vamos ver que da próxima nós vamos conseguir. Na próxima prova eu vou conseguir. Nessa ainda não estudei o bastante. Então, cada dia, sem desânimo, mas alentados com o amor de Deus que não nos falta. E para então ilustrar essa lição de hoje, fala-nos Jesus no livro Pontos e Contos aos discípulos e traz para nós lições muito importantes também, dizendo, nos fala o nosso irmão X, nos conta, à frente do Senhor, nos arredores de Sidom, 4 dos discípulos, após viagem longa por diferentes caminhos, a serviço da Boa Nova, relatavam os sucessos do dia, observados pelo divino amigo em silêncio. Então, aqui cada um dos discípulos vai revelar ou relatar a Jesus as tarefas daquele dia. Eu, dizia Pedro, sob forte impressão, fui surpreendido por quadro constrangedor. Impiedoso capataz batia cruel sobre o dorso nu de 3 mães escravas, cujos filhinhos choravam estarrecidos. Um pensamento imperioso de auxílio dominou-me, quis correr sem detença e, em nome da Boa Nova, socorrer aquelas mulheres desamparadas. Certo, não entraria em luta corporal com o desalmado fiscal de serviço, mas poderia, com a súplica, ajudá-lo a raciocinar.
Quantas vezes um simples pedido que nasce do coração aplaca o furor da ira? O apóstolo fixou um gesto significativo e acentuou: no entanto, tive receio de entrar na questão que me pareceu intrincada. Que diria o perverso disciplinador? Minha intromissão poderia criar dificuldades, até mesmo para nós. Silenciando, Pedro falou Tiago, filho de Zebedeu. No trilho de vinda para cá, fui interpelado por jovem mulher com uma criança no colo. Arrastava-se quase, deixando perceber profundo abatimento. Pediu-me socorro em voz pungente e, francamente, muito me conduída a infeliz que se declarava a infortunada viúva de um vinhateiro. Sem dúvida, era dolorosa a posição em que se colocara, e no movimento instintivo de solidariedade, ia oferecer-lhe o braço amigo e fraterno, para que se apoiasse. Mas recordei de súbito que não longe dali estava uma colônia de trabalho ativo. O companheiro interrompeu-se, um tanto desapontado, e prosseguiu. E se alguém me visse em companhia de semelhante mulher? Poderiam dizer que ensino os princípios da Boa Nova e, ao mesmo tempo, sou motivo de escândalo. A opinião do mundo é descaridosa. Outro aprendiz adiantou-se. Era Bartolomeu que contou espantadiço. Em minha jornada para cá, não me faltou desejo à sementeira do bem. Todavia, que querem? Apenas lobriguei conhecido ladrão. Vi-o a gemer sob 2 figueiras farfalhudas, durante longos minutos, no transcurso dos quais me inclinei a prestar-lhe assistência rápida. Pareceu-me ferido no peito, em razão do sangue a pogerar-lhe da túnica, mas tive receio da inesperada incursão das autoridades pelo sítio e fugi. Se me pilhassem ao lado dele, que seria de mim? Calando-se, Bartolomeu falou Felipe. Comigo os acontecimentos foram diversos. Quase ao chegar a Sidom, fui cercado por uma assembleia de 30 pessoas, rogando conselhos sobre a senda da perfeição. Desejavam ser instruídas quanto às novas ideias do reino de Deus e dirigiam-se a mim ansiosamente. Contemplavam-me simples e confiantes, todavia, ponderei as minhas próprias imperfeições e senti escrúpulos. Vendo-me roído de tantos pecados e escabrosos defeitos, julguei mais prudente evitar a crítica dos outros. A ironia é um chicote inconsciente. Por isso, emudeci e aqui estou. Continuava Jesus silencioso, mas Simão Pedro caminhou para ele e indagou: Mestre, que dizes? Desejamos efetivamente praticar o bem, mas como agir dentro das normas de amor que nos traças, se nos achamos em toda parte do mundo rodeado de inimigos? O amigo celeste, porém, considerou breve. Pedro, todos os fracassos do dia constituem a resultante da ação de um só adversário que muitos acalentam. Esse adversário invisível é o medo. Tiveste medo da opinião dos outros. Tiago sentiu medo da reprovação alheia. Bartolomeu asilou o medo da perseguição e Filipe guardou o medo da crítica. Aflito, o pescador de Cafarnaum interrogou: Senhor, como nos livraremos de semelhante inimigo? O mestre sorriu, compassivo, e respondeu: quando o tempo e a dor difundirem entre os homens, ou seja, se espalharem entre os homens, a legítima compreensão da vida e o verdadeiro amor ao próximo, ninguém mais temerá. Em seguida, talvez porque o silêncio pesasse em excesso, afastou-se sozinho na direção do mar.
Então, quando, né, nós nos perguntamos, quando nós vamos vencer dentro de nós esse inimigo que todos nós temos? Inimigo que não está fora, está dentro de nós. Jesus disse que o mal que nos faz mal não está fora, está dentro de nós. Então, os sentimentos que emitimos, os sentimentos que guardamos dentro de nós, não bons, nos fazem mal. O bem que deixamos de realizar também nos faz mal. Por quê? Não realizamos muitas vezes como aqui os apóstolos. Temos medo da crítica. Será que alguém vai falar mal? Será que isso? Será que aquilo? Ou será que eu dou conta? Será que eu sou capaz? Será que eu tenho condições de realizar? Temos medo de enfrentar as situações. Temos medo de dar o primeiro passo. Então, esse inimigo está dentro de nós. Então, se faz necessário que vençamos a nós mesmos. Importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Não paralisarmos a nossa marcha diante das dificuldades que surgem, diante das tempestades que a toda hora enfrentamos. Elas se fazem presentes como lições educativas. Deus confia em nós. Aqueles que avalizaram pelo nosso retorno também confiam em nós e sabem que somos capazes de vencer as dificuldades do caminho. É preciso ter bom ânimo, é preciso ter coragem, é preciso colocar em prática as lições de Jesus, trazendo Ele até nós. Senhor, me ajuda, eu não tenho condições, mas o Senhor pode me ajudar, me inspira. E estejamos aptos a receber as inspirações que a todo momento nos chegam. E aí então vamos caminhar, um dia após o outro. Cada lição é preciosa para nós. Todas elas são. E a todo instante nós temos os testes. Na nossa casa, junto da nossa família principalmente, no trabalho, no meio social em qual nos encontramos. Ou seja, em todos os momentos, somos testados no aprendizado, no conhecimento que estamos colocando dentro de nós. Agora, é preciso saber se estamos tendo condições de praticá-lo. Então, nós precisamos nos conhecer, fazer essa análise, cada um de nós, dentro de nós. Não vamos analisar os outros. Não vamos ter medo de levar a mensagem do amor àqueles que sofrem, àqueles que choram. Ah, mas eu não sou capaz. Todos nós que aqui nos encontramos no planeta Terra, disse Jesus, todos, não há um só bom, diz ele, todos somos maus. Ou seja, ainda temos resquícios a serem modificados. Alguns já se sublimaram no amor, mas também passaram pela trajetória que estamos passando. Então não tenhamos medo, mas tenhamos coragem de aplicar em nós. Quando erramos, reconhecer a nossa falha, termos a coragem de pedir desculpas, olha, me perdoe, eu errei, né? Termos essa coragem de ver em nós o erro, assumir a nossa responsabilidade diante da vida, mas nem por isso deixar de caminhar. E assim nós vamos vencendo as nossas dificuldades pelo caminho e a todo minuto nós temos oportunidade de dar o testemunho do bem, do amor em nossas vidas. Que Jesus continue iluminando o nosso entendimento, fortalecendo em cada um de nós o bom ânimo, a boa vontade e adquirirmos a serenidade, a paciência, ou seja, essas virtudes, filhas do amor, para não desfalecermos diante das provas, diante dos testemunhos difíceis que ainda teremos que enfrentar. Com certeza, vencemos uma batalha, mas ali na frente já vem uma outra mais difícil. O aluno vai sendo testado à medida que ele vai tendo maior conhecimento. Como na escola, a Terra é uma escola, a Terra é um hospital. Só vai para o hospital aqui quem está bem enfermo. Enquanto isso, ele vai se tratando. Aí chega a hora que é preciso do médico para dar um remédio adequado à enfermidade. Assim também o nosso conhecimento. Então, à medida que vamos vencendo uma dificuldade, podemos ter certeza, vem uma maior um pouquinho, porque nós já conseguimos vencer a mais fácil, já estamos aptos para uma mais difícil, e assim até galgarmos a nossa ascensão espiritual. Então, vamos elevar os nossos pensamentos
a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso amado irmão, rogando a Ele que continue nos inspirando, nos fortalecendo em todos os momentos, aonde quer que nós estejamos, que possamos ser um traço da sua presença, que possamos ser reconhecidos como cristãos, como verdadeiros cristãos, por muito que deveremos nos amar uns aos outros. Ilumina-nos, pois, ó Jesus, diante das tormentas do caminho, para que possamos, assistidos pelo teu amor, encontrarmos dentro de nós as forças necessárias para superarmos todas as dificuldades do caminho. Ilumina-nos, pois, a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, os nossos familiares que estão em seus lares. Também te pedimos pelos nossos irmãos que se encontram enfermos nos hospitais, aqueles que se encontram em seus lares enfermos. Pedimos as bênçãos da tua presença, envolvendo os nossos irmãos médicos, enfermeiros, todos os nossos irmãos que cuidam da saúde. Enfim, Jesus, que o teu amor abençoe não somente aqui o nosso país, mas todos os países do nosso planeta Terra. Envolve-nos a todos com a tua imensa bondade, amparando-nos e envolvendo-nos com o teu amor, hoje, agora e sempre, que assim seja.